vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno redentor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me sou eterno redentor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Graça e paz. Pela graça de Deus, estamos de volta mais uma vez neste culto, onde vamos adorar e exaltar aquele que é Senhor das nossas vidas, aquele que é o nosso Redentor, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia! Convidamos você nesse instante a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai Celeste. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui mais uma vez para louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Pedimos que o Espírito do Senhor traga sobre nós, nesta noite, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, e que toda e qualquer situação que esteja afligindo, angustiando, qualquer pessoa que nos assiste neste instante,
que em nome de Jesus, Pai, toda essa angústia, toda essa aflição cesse e que a paz sublime de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre cada coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite, nós vamos louvar a Deus e convidamos você, juntamente conosco, com a nossa equipe de louvor, para louvar, adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus.
Queremos convidá-lo para ler a palavra de Deus juntamente conosco no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Assim diz a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez? Convido você, juntamente com a sua família, para elevarmos a Deus mais uma oração. E nesta oração, estaremos orando pelas nossas crianças, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor derrame de sua graça sobre a vida delas. Oraremos também pelo nosso país, pelo momento que nós estamos vivendo, pedindo que a misericórdia do Senhor venha sobre esta terra, que a misericórdia do Senhor venha sobre as nações e que essa pandemia cesse, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Senhor meu Deus, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e nós Te damos graças, honra, louvor e adoração pelo Teu amor e pela Tua bondade que permanecem sobre nós em todo o tempo. Senhor nosso Deus, eu quero Te louvar nesse momento pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra e desfrutar, Senhor, das verdades eternas que foram reveladas a nós por intermédio de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor bendito, oramos também nesse instante pelas nossas crianças, pedimos que o Senhor as abençoe, pedimos que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre de todo mal, que cada uma das nossas crianças, ó Deus, possa desfrutar da alegria e da paz que há em Jesus, que cada uma das nossas crianças possa desfrutar de saúde e crescer em graça, crescer em conhecimento, ó Deus, e se transformar em homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, para darem testemunho numa sociedade corrompida como esta que nós vivemos. Oramos também, ó Deus, para que a nossa nação possa vencer esta batalha contra, ó Deus, o coronavírus. Oramos, ó Deus, pelas nações que também estão sendo afetadas e que estão terrivelmente abaladas com tudo o que está acontecendo. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pelas equipes médicas, pelas equipes de enfermagens, pelos socorristas, pelos bombeiros, pelos policiais militares e por todos aqueles que têm atuado constantemente, Senhor,
nesta área. Nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor derrame do seu poder e manifeste a sua graça de uma maneira superabundante sobre a vida desses profissionais, para que eles sejam fortalecidos e continuem, ó Deus, sendo encorajados a permanecer firmes nessa batalha, na qual, com certeza, teremos vitória. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. E neste louvor, abra sua boca, exalte ao Senhor, exalte aquele que vive e reina para sempre. Nesta noite, queremos compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus, a que já foi lida no início deste culto, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. E eu lerei novamente dos versos 24, 26, 25, 26 e 27. Assim diz a palavra do nosso Deus.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Fechemos os nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos que nesta hora o Espírito Santo use a palavra lida para ministrar ao nosso coração. E que, Deus, nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Oramos na certeza de que o Senhor está conosco e de que a Sua graça sobre nós se manifesta e permanece em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Onde você está edificado? Onde você colocou a sua casa? Estas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, finalzinho do capítulo 7, e que é também o final do Sermão do Monte, de acordo com a narrativa de Mateus, narra uma história onde duas pessoas, dois homens, construíram suas casas. Ambos fizeram um investimento. Ambos colocaram suas vidas em ação para construir algo. O problema que nós temos aqui é que um deles não construiu em cima de um alicerce sólido. Que alicerce é este do qual a Bíblia está nos falando? A que o Senhor Jesus então se referia quando falou deste alicerce? Nós conhecemos a Bíblia, sabemos que Cristo é a nossa rocha, e é plenamente possível falar que Cristo é o firme fundamento no qual todo cristão deve estar edificado. Mas nesse texto, a rocha se refere não à pessoa de Jesus, mas aos ensinos proferidos por Jesus nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Quando nós pensamos no Sermão do Monte, precisamos entender que o Sermão do Monte é um resumo de tudo o que é o Evangelho. Mesmo que nós não tivéssemos outros capítulos do Novo Testamento, mesmo que nós não tivéssemos outras narrativas nos Evangelhos, se tivéssemos apenas os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, isto já nos seria suficiente para entender que existe um reino de Deus e este reino está entre nós e disponível a nós. Este reino proferido por Jesus é um reino onde os valores são totalmente diferentes dos valores do reino desta terra. E este talvez seja o grande problema que nós estejamos enfrentando em nossos dias. Muitas pessoas, no contexto da igreja, no contexto da comunidade de fé, não entenderam ainda que se tornaram cidadãos de um outro reino, o reino celestial. Quando nós entendemos essa verdade, todas as demais questões que envolvem o reino terreno, elas se tornam secundárias e de pouca importância. Ainda que estejamos no mundo, ainda que tenhamos uma missão no mundo, ainda que estejamos envolvidos numa tarefa de anunciar o Evangelho no mundo, a prioridade das nossas vidas hoje não é mais este mundo, mas sim o reino dos céus. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus
nos indicam o caminho pelo qual todo aquele que tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus deve caminhar. Os caminhos que nós percorríamos no passado, todos eles devem ser abandonados, esquecidos e jogados no mais profundo abismo, porque hoje fazemos parte de um outro reino, o reino de Deus, o reino do Deus Todo-Poderoso, o reino do Salvador, o reino que tem salvação, que tem redenção, o reino que transforma, o reino que nos faz semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. É justamente neste ponto que nós vamos perceber a diferença entre estes dois tipos de construtores: o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente é um termo aqui aplicado por Jesus que aponta para toda e qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que tomou a decisão de seguir a Cristo e de colocar as suas palavras em práticas. Alguém que decidiu não apenas ouvir a mensagem, mas tornar a mensagem o lema de sua vida. O homem insensato é uma referência de Jesus, feita àqueles, tanto homens quanto mulheres, que ouviram a palavra de Deus, mas que não tomaram a atitude de seguirem a Cristo conforme os princípios da sua palavra. O homem imprudente aqui aponta para as pessoas religiosas que estão na igreja, que muitas vezes fazem parte da comunidade dos discípulos de Cristo, mas que nunca, de fato, se tornaram verdadeiros e verdadeiras discípulos de Jesus. O texto nos chama a atenção para um alicerce seguro. O texto nos chama a atenção para o fato de que temos que construir a nossa casa, colocar a nossa esperança na rocha. Podemos dizer que a rocha aqui é o próprio Jesus, sim, mas no contexto específico desse texto é uma referência aos ensinos do Senhor Jesus. O resumo de tudo o que foi dito anteriormente, nos capítulos 5, 6 e 7, apontam para o reino que chegou, o reino que está entre nós, o reino que nos foi dado. E agora cabe a nós tomar uma decisão, colocar a nossa confiança, colocar a nossa construção, colocar a nossa casa fundamentada sobre a rocha. Uma semelhança que existe entre estes dois indivíduos apontados aqui no texto, o homem prudente e o homem insensato, é que ambos construíram casas. E aparentemente, olhando para elas, talvez não fosse possível haver uma diferença entre uma e outra. Talvez não fosse possível perceber a diferença do ponto de vista humano, olhando para uma e olhando para a outra. Talvez fosse algo como comparar joio e trigo. Não dá para perceber a diferença. Mas acontece que existe algo que prova a nossa construção. Existe algo que prova aquilo no que nós edificamos. E o que prova é justamente a tempestade. É justamente o vento forte. O vento que sopra com ímpeto. Aquela chuva que transborda os rios, que faz com que ondas enormes se levantem nas águas do mar. Chuva intensa, vento tempestuoso, vento com grande violência. E esta chuva e este vento vêm contra a casa. Ou melhor dizendo, contra as duas casas. Tanto a casa daquele que edificou sobre a rocha, quanto a casa daquele que edificou sobre a areia, se tornam alvos dessa chuva, dessa tempestade, desta tormenta. Isto indica claramente que o fato de uma pessoa decidir seguir a Jesus não a livrará
de sofrer tempestades nesta vida. Isso indica claramente que o fato de alguém seguir a Jesus não lhe poupará de sofrimentos, não lhe poupará de ataques, não lhe poupará de bombardeios. Mas há uma diferença muito grande entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença está no fato de que quando nós servimos a Deus, e nós servimos a Deus quando colocamos em prática as suas palavras, quando a mensagem que nós ouvimos entra dentro de nós e transforma a nossa vida. Quando isso acontece, a nossa construção foi feita sobre uma rocha. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas muito boas, pessoas que amam até a Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, mas que não edificaram plenamente suas vidas sobre a rocha, mas sim sobre a areia. E é por isso que nós encontramos tantas pessoas fora da comunidade de fé, tantas pessoas desviadas, tantas pessoas que abandonaram o caminho do Senhor, tantas pessoas decepcionadas com Deus. Sabe por quê? Não é porque Deus tenha falhado, não é porque Deus tenha se omitido, mas é pelo fato de terem colocado suas vidas na areia e não numa rocha. A Bíblia é muito clara que aquele que edifica a sua casa sobre a areia, quando vier a chuva, quando transbordar o rio, quando soprarem os ventos e baterem com força contra aquela casa, ela desaba. Quando você encontra alguém que de repente desaba na fé, e você olha e diz, meu Deus, como é que pode? Essa pessoa estava na igreja esses dias, louvando a Deus. Ainda esses dias eu ouvia, conversando com um irmão aqui na igreja, e perguntei sobre uma determinada pessoa. E aquele irmão me disse, pastor, aquele irmão lá se desviou. E eu fiquei pensando, como pode alguém tão comprometido com a igreja? Mas desviou como? Ele fez, eu não sei o que aconteceu, mas a situação se tornou tão grave que ele resolveu abrir até um bar. Disse, meu Deus, como é que pode alguém que estava tão comprometido com o Evangelho, alguém que aparentemente tinha um compromisso com Deus, e de repente caiu. E sabe por quê? Porque não estava firmado na rocha. Quando nós nos firmamos na rocha, e a rocha aqui tem a ver com os ensinos, com os fundamentos do que é ser um verdadeiro discípulo, do que é seguir a Jesus com toda a nossa vida, do que é seguir a Jesus de todo o nosso coração. A rocha tem a ver com isto. Quando isto acontece na nossa vida, quando efetivamente, quando verdadeiramente nós nos comprometemos com Deus, o alicerce no qual nós caminhamos, o alicerce no qual nós colocamos a nossa casa, é uma rocha. E uma rocha que nos sustenta. O salmista diz que Deus pegou os seus pés e colocou sobre uma rocha. O mesmo que o salmista diz, é o mesmo convite que Jesus Cristo faz a nós para colocarmos os pés sobre a rocha. Onde você está firmado? O pastor da igreja tem que ser um instrumento de Deus. Mas se porventura esse pastor decepcionar você, e você estiver firmado na rocha, você continuará firme na rocha. Mas se você estiver firmado na areia, você vai afundar juntamente com ele. Entenda uma coisa, a vida cristã precisa ter como parâmetro central os ensinos de Jesus e a pessoa do próprio Jesus. Se nós não estamos firmados em Cristo, se nós não estamos firmados na sua palavra, o nosso alicerce será areia e não rocha. A Bíblia nos diz com muita clareza que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Eu não sei quanto tempo você está lutando para construir a sua casa. Construir uma casa não é uma tarefa tão fácil.
principalmente quando se tem poucos recursos. Eu estou experimentando isso na pele. Começamos a construção de uma casa e tivemos que fazer um alicerce. E eu fiquei impressionado quando eu fui olhar as plantas, os desenhos da fundação. E eu perguntei, liguei para o engenheiro que tinha feito o projeto da fundação. E ele disse: pastor, a sua região já teve até terremoto. Então nós precisamos fazer uma construção que possa resistir se por acaso houver um outro terremoto. A sua região tem muitos ventos fortes. Nós precisamos fazer uma fundação que resista a ventos fortes. E eu fiquei impressionado, porque começamos a construção e mandei comprar a primeira encomenda, né, de ferros, que era justamente para fazer a fundação. E o rapaz chegou com um caminhão de ferro. Todas as estruturas já prontas para serem colocadas todas no chão. Alguns tinham 4 metros, outras tinham 5 metros, outras 6 metros de profundidade. Algumas sapatas chegaram a ter quase 2 metros. E eu fiquei me perguntando por que tudo isso? E a resposta eu já tinha. Era para que a casa não caísse quando desse um vendaval. Era para que a casa não caísse se porventura desse uma tempestade. Era para que a casa resistisse a um terremoto, caso isso acontecesse. Meu querido irmão, do mesmo modo que os engenheiros trabalham para construir uma edificação que não se abale, assim nós devemos lutar para construir a nossa vida espiritual. Deste mesmo modo, nós devemos trabalhar para edificar as nossas vidas espirituais, de tal modo que, quando vier a tempestade, quando chegar um coronavírus, quando chegar uma Covid-19, não seja suficiente, não tenha força suficiente para nos derrubar. Antes, pelo contrário, que essa tempestade revele a força, revele a resistência existente em cada um de nós, não por nós próprios, mas por conta do alicerce no qual nós estamos fundados, que é a palavra do nosso Deus. Eu quero concluir esta palavra na noite de hoje, chamando você, meu querido, minha querida irmã, para fazer mais uma oração nesta hora. E a oração que iremos fazer é no sentido de que Deus traga sobre nós uma compreensão, uma clareza de entendimento, para que verifiquemos claramente em que lugar nós estamos firmados. Estamos no alicerce certo? Estamos firmados? O nosso alicerce resiste? Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra possa entrar, ó Deus, como uma espada cortante no nosso coração, rasgando-o completamente, de tal forma, ó Deus, que nós percebamos onde temos investido nossa vida, se na areia ou na rocha. Se for na areia, Senhor, veremos um estrago terrível, porque toda a construção irá desabar. Mas se está firmado na rocha, nenhuma tempestade vai derrubar a nossa vida espiritual, nenhuma tempestade vai nos arrastar para o abismo, porque estamos firmados na rocha, que é o Senhor nosso Deus. Deus amado, nós te louvamos, porque a tua palavra é o firme fundamento para os nossos pés. Te louvamos, ó Deus, porque Cristo é a rocha eterna no qual nós estamos firmados. Pai, e que a tua igreja se levante, Senhor, com poder e graça, e que seja instrumento do Senhor para anunciar o alicerce eterno a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém.
desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável,
Chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Batista Nova Vida, aqui da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Louvamos a Deus por sua vida, louvamos a Deus pela sua família, por você que participou conosco nesta programação. Pedimos que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like, compartilhar também com os seus amigos e ativar o sininho das notificações. Assim, você nos ajudará a levar esta mensagem muito mais distante. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.